Frank já foi piloto de avião, médico residente-chefe e assistente do promotor-geral. Tudo isso antes de completar 21 anos. Estamos em 1969, com o agente Carl, debaixo de chuva em frente a um presídio na França. Carl consegue entrar e fala pela portinhola da cela com Frank, até que ele desmaia de tão doente. Os guardas abrem a cela e o levam até a enfermaria, mas quando se dão conta, ele já desapareceu. Carl e os guardas conseguem alcançar Frank, que se rende e aceita voltar para os Estados Unidos. Tudo bem, Carl. Vamos para casa. Voltamos para 6 anos antes. Agora estamos no Rotary Club, onde o pai de Frank, que também se chama Frank, está sendo homenageado e discursa na frente de todos, inclusive de sua esposa Paula. Algum tempo depois, os três aparecem em casa enquanto seus pais contam sobre o dia em que se conheceram. No dia seguinte, Frank é acordado por seu pai que lhe diz que hoje ele não iria para a escola. Os dois vão até uma loja de aluguéis e pedem emprestado um terno preto para que Frank Jr. se passe por motorista de seu pai. O plano é chegar até o banco e impressionar os gerentes para que ele consiga um empréstimo. Sabe por que os Yankees sempre vencem, Frank? Porque eles têm um Mickey Mantle. É porque os outros times não conseguem parar de olhar para aquele uniforme de listras. Veja só. Mas chegando lá, seu pai teve seu pedido negado por estar sendo investigado por fraude fiscal. E agora a família de Frank passa por problemas financeiros e precisa se mudar, causando tensão no casamento. Em seu aniversário de 16 anos, seu pai lhe dá de presente uma conta no banco e um talão com 50 cheques. Frank então é matriculado em uma escola pública, onde aparece no primeiro dia usando o uniforme de sua antiga escola. Quando ele entra na sala de aula, ouve alguns garotos de sua turma zombando de seu uniforme. Ele pensa e vai até a frente da classe fingindo ser o novo professor substituto. A farsa continua por uma semana até que descobrem a verdade, e seus pais são chamados para discutir o assunto. Seu filho conversou com os pais de um aluno ontem e estava planejando uma excursão com a turma para uma fábrica de pão francês em Trenton. Enquanto sua mãe fica chateada com isso, o pai de Frank fica impressionado com o feito do filho. Um dia, voltando da escola, Frank pega sua mãe no flagra tendo um caso com um amigo de seu pai. Ela tenta comprar seu silêncio, mas Frank está chateado demais para se importar. Pouco tempo depois, ele chega em casa e descobre que seus pais estão se divorciando. Quando perguntado com qual dos pais ele deseja ficar, Frank foge de casa, usando seu talão de cheques para conseguir transporte e abrigo pelo caminho. Logo ele fica sem dinheiro e tenta criar cheques falsos a partir do seu próprio talão de cheques. Ele os utiliza para aplicar golpes em caixas de banco, mas na maioria das vezes não obtém sucesso. Eu sinto muito, mas nós não podemos aceitar cheques de pessoas desconhecidas. Ao sair de um dos bancos, ele observa alguns pilotos de avião e comissários de bordo fazendo o check-in em um hotel. Ao ver como eles são tratados aonde quer que vão, Frank tem uma ideia. Se passando por um estudante interessado em fazer um relatório sobre a Pan Am Airlines, Frank consegue uma entrevista com um dos altos executivos da empresa. Ele aprende sobre a companhia aérea e no final consegue um uniforme de piloto. Com o uniforme e com seu conhecimento, cria cheques falsos da Pan Am e consegue descontar com sucesso em bancos e hotéis por toda Nova York. A farsa funciona tão bem que ele a repete inúmeras vezes. Um dia ele tenta aplicar o mesmo golpe do cheque em um aeroporto, mas é confundido com um piloto acompanhante que estava indo para Miami. Ele segue com a mentira, faz a viagem e ainda acaba transando com uma comissária de bordo. Por que você parou? Esta é a melhor transa que eu já tive. Agora em Miami, flertando com uma das caixas de banco, Frank consegue informações valiosas sobre a rota dos cheques. Ele então compra uma máquina de codificação de cheques em um leilão e a utiliza para aprimorar seus esquemas criando cópias falsificadas com valores maiores. Frank se encontra com seu pai em um restaurante de luxo e dá a ele de presente um Cadillac. Ele recusa o presente por ainda ter a Receita Federal em sua cola, mas eles brindam ao sucesso do novo copiloto. Enquanto isso, Carl, o agente do FBI, descobre as fraudes e rastreia o último cheque falsificado até um hotel. Lá ele descobre que o falsário ainda está hospedado e vai até seu quarto para capturá-lo. Quando Carl invade o quarto, Frank sai do banheiro vestido com um terno e, sabendo apenas que Carl é do FBI, diz ser o agente Barry Allen, do serviço secreto. Ele monta um teatro e afirma ter acabado de capturar o suspeito, logo antes da chegada de Carl. Assim que Frank sai do quarto, Carl percebe que foi enganado. De volta ao escritório, os agentes discutem, mas as informações no quarto e a descrição de Carl não levam a lugar nenhum. Durante outra entrevista com o executivo da Pan Am, Frank descobre que o falsificador está sendo conhecido por vários apelidos, como James Bond do céu. Inspirado no codinome, ele compra alguns ternos e um Aston Martin como o do agente.
No corredor de um hotel, ele conhece Cheryl, uma modelo de revista. Ela se oferece para passar a noite com ele por $1.000, mas Frank alega ter apenas um cheque de 1.400. Cheryl propõe que ele o dê para ela, e ela lhe pagará os 400 da diferença em dinheiro. Então a garota acaba pagando para dormir com ele. Na véspera de Natal, Carl está no escritório quando o telefone toca. Harriet falando Feliz Natal. É Frank. Ele liga para se desculpar por tê-lo enganado no hotel. Carl não aceita as desculpas e o desafia a encontrá-lo pessoalmente. Então Frank dá a Carl seu local exato, mas ele não acredita. A conversa termina quando Frank se irrita e desliga o telefone. Mais tarde, em uma cafeteria, Carl descobre que o nome Barry Allen pertence a um personagem das histórias em quadrinhos. Ele supõe que Frank possa ser menor de idade, e lembrando que Frank citou os Yankees, faz com que seus homens verifiquem jovens desaparecidos na cidade de Nova York. Sua procura acaba chegando na mãe de Frank. Ela os recebe para um chá e, ao ver a foto de formatura de Frank, Carl o reconhece e finalmente descobre quem é seu suspeito. É só dizer quanto ele deve e eu restituo. Até agora, perto de $1.300.000. Algum tempo depois, ao visitar um amigo em um hospital em Atlanta, Frank conhece e se interessa por uma jovem enfermeira. Ela se chama Brenda. Ele decide se inscrever no hospital fingindo ser um médico com um diploma falsificado da Faculdade de Medicina de Harvard e um impressionante currículo inventado. Frank é contratado como supervisor noturno da sala de emergência e garante que Brenda esteja em sua equipe. Ele a conquista e os dois acabam se beijando. Embora não tenha conhecimento ou experiência médica, o rapaz consegue influenciar os médicos da sua equipe a tomarem decisões por conta própria. O tempo passa e Frank programa uma viagem à casa dos pais de Brenda para pedi-la em casamento. Enquanto isso, Carl visita o pai de Frank que se recusa abertamente a entregar o filho, mas Carl encontra uma carta de Frank com seu endereço em Atlanta. O endereço leva ele e sua equipe até a casa de Frank, mas ele já partiu para a Louisiana ao encontro dos pais de Brenda. Carl percebe o diploma de Harvard de Frank com seu novo nome, o que o leva ao hospital, mas o cargo já foi abandonado. Agora, no jantar com os pais de Brenda, Frank afirma ser também um advogado qualificado. O pai de Brenda, Roger, pergunta a ele sobre as suas intenções, o que leva Frank a abrir o jogo. Eu não sou um médico, eu não sou um advogado, e eu não sou um piloto de avião. Eu não sou nada. Eu sou um rapaz apaixonado pela sua filha. Ele o chama de romântico e concorda em dar a mão de sua filha. Semanas depois, Frank passa no exame da Ordem dos Advogados e se junta ao escritório de advocacia do pai de Brenda como assistente do promotor. Enquanto os preparativos para o casamento continuam, Frank viaja de volta para Nova York para visitar seu pai e contar sobre o noivado. Seu pai continua enfrentando problemas com a receita e revela que Paula se casou com aquele seu amigo e seguiu em frente. Ele também conta que recebeu uma visita do FBI e sabe o que Frank está fazendo. Frank se mostra desesperado, mas seu velho o encoraja a continuar e os dois se desentendem. Já é Natal de novo e Carl e Frank estão em mais uma ligação. Frank diz que está cansado e quer se estabelecer, pedindo a Cal para parar de persegui-lo, mas o agente informa que isso não seria possível, pois Frank já roubou cerca de $4 milhões que foram descobertos até o momento. Frank entende e desliga, sem perceber que cometeu um erro ao contar a Cal sobre o noivado. Cal deduz que ele está namorando e por isso deve ter mantido o nome. Eles conseguem localizar Frank na noite da festa de noivado, levando ele a confessar a Brenda quem ele realmente é. Eu não quero mais mentir pra você, tá bom? Eu não sou médico, eu nunca fiz faculdade, eu não sou advogado, não estudei em Harvard, nem sou luterano. Você não é luterano? Ele pede que ela o encontre no aeroporto e escapa pela janela. E quando Cal chega ao quarto, é tarde demais. 2 dias depois, quando chega ao aeroporto, Frank fica arrasado ao ver que Brenda está sendo vigiada por agentes disfarçados do FBI. Quando ele não aparece, Carl faz com que seus homens vigiem o aeroporto. Frank coloca um novo plano em prática. Se passando por um piloto recrutador da Pan Am, ele visita uma faculdade local e recruta aeromoças para viajar para a Europa. Em seguida parte para o aeroporto e caminha entre a multidão usando as garotas para distrair completamente os agentes e fazer com que não olhem para ele. Once I get you up there, I'll be worth it. Frank consegue passar diretamente pelos agentes e escapa. 7 meses depois, Cal informa a seu chefe que o negócio está fora de controle. Frank tem falsificado cheques por toda a Europa, mas dessa vez os cheques são reais.
Ele pede permissão para rastreá-lo e recebe um não de seu chefe, afirmando que se Carl não conseguiu o capturar na América, ele não conseguirá na Europa. O agente se recusa a desistir e leva um dos cheques de Frank a impressores profissionais. Os homens suspeitam que ele deve ter sido impresso em uma impressora francesa. Carl se lembra de uma conversa com a mãe de Frank na qual ela mencionou a cidade onde conheceu seu pai, em Montrichard, na França. Ele viaja até lá e encontra Frank, na véspera de Natal, dentro de uma enorme fábrica de impressão. Carl conta a Frank que veio com a polícia francesa e prometeu prendê-lo pessoalmente. Frank assume que ele está mentindo, mas Carl o convence de que ele será baleado se sair da fábrica sozinho. Então, ele concorda em ser algemado e o agente o leva pra fora. A polícia francesa chega e prende Frank. Amigo largado. Não se preocupe, Frank, você vai ser... Não se preocupe. Após 2 anos, em mais uma véspera de Natal, Frank é libertado sob a custódia de Carl e está viajando de volta para os Estados Unidos. Perto do pouso, Frank descobre que seu pai morreu. Devastado, ele se tranca no banheiro do avião e escapa pelo trem de pouso. Ele foge para a casa onde sua mãe mora com uma nova família e espia pela janela. Com seu pai morto e percebendo que sua mãe seguiu em frente, Frank se entrega silenciosamente à polícia quando ela chega. O julgamento acontece. Ele é condenado e sentenciado a 12 anos, completamente isolado, em uma prisão federal de segurança máxima em Atlanta. Durante os 4 anos seguintes, Frank recebe visitas regulares de Carl. Em uma dessas visitas, Frank ajuda na busca de um falsificador que Carl está perseguindo. É um caixa do banco. O que disse? Sem dúvida, é um caixa do banco. Algum tempo depois, Carl visita Frank novamente, mas desta vez com seu chefe. Eles lhe dão um cheque e o rapaz identifica como falso assim que o toca. Com isso, Carl arranja para que Frank possa cumprir o restante de sua pena trabalhando na unidade de crimes financeiros do FBI. Agora ele está fora da prisão, mas continua preso a um trabalho de escritório e sente falta da emoção de sua vida antiga. Quando ele encontra um uniforme de piloto, Frank é tentado a se passar por um piloto de companhia aérea mais uma vez. Quando ele está embarcando, Carl o encontra. Mesmo assim, permite que ele vá acreditando que Frank voltará, já que não tem ninguém o perseguindo. Chega a segunda-feira, Frank aparece, e os dois começam a examinar uma falsificação de cheque recentemente descoberta. Até que Carl faz uma pergunta. Como ultrapassou o exame de direito inicial? Não foi trapaça. Eu estudei 2 semanas e passei.